Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Maltinha, nós estamos no nosso modo carreira a lutar para subir na classificação e ganhar os jogos que temos pela frente. Mas hoje temos um adversário duríssimo. É o Sou Duda, e o Sou Duda é um treinador que no início da competição se calhar não dávamos muito por ele. No entanto, ele está a fazer uma prestação magnífica, está com os mesmos pontos que nós e joga em casa, e o trabalho de evolução de plantel dele está muito bom. Ele está com muitas opções táticas, táticas, e porque tem muitos jogadores. Ele comprou muitos jogadores do patamar 90 a 100 e hoje joga contra nós com um plantel todo, praticamente todo, com nota de 100 ou perto de 100. Tem 2 ou 3 jogadores com 91 ou 2, mas são poucos. O resto está tudo perto de 100. Pelo contrário, a nossa equipa tem muitos jogadores cansados, já vindo dos jogos para trás. Eu tive um plantel limitado nas opções táticas e agora estou a começar a comprar mais jogadores para ter mais opções. Só que são jogadores de nota 80 e eu estou a alinhar com... Penso que são 4 jogadores desse nível, de nota 80. Isso faz a diferença, ok? Isso pode fazer a diferença porque a distância é grande para eles. E depois estou a jogar num 3-4-3. Hoje vamos arriscar num 3-4-3. E essa tática é bastante ofensiva. É mais ofensiva ainda que o 4-3-3. E isso pode ser um grande problema hoje para nós. Vamos ver como é que corre. Mas antes disso, malta, quero lançar um desafio a todos vocês que nos estão a ver. Eu vou-vos mostrar aqui uma confidencialidade. Isto é estatísticas do vídeo de um dia qualquer, do nosso modo carreira, e temos aqui as estatísticas que diz-nos o seguinte: 65%, está aqui a dizer, 65% de quem está a ver este vídeo não é subscrito no canal. Portanto, malta, eu lanço o desafio a toda a gente: cliquem já no botão de subscrever no canal. Eu gostava de hoje, por causa deste anúncio, bater todos os recordes de subscritos num só dia. Portanto, malta, se a gente bater o recorde, eu depois, amanhã não tenho acesso aos dados, mas no dia a seguir vou-vos mostrar quantos subscritores a gente fez neste dia, ok, malta? Portanto, lanço um desafio para quem ainda não está subscrito e está-nos a ver: subscreva ao canal para a gente bater o recorde diário de novos subscritos. Vamos lá ver se conseguimos. Entretanto, quero agradecer ao Daniel Costa, que fez aqui mais um contributo, que entra aqui nos nossos doadores do mês. Obrigado ao Daniel, obrigadíssimo pelo apoio, isso motiva-nos imenso. E agora vamos a jogo, bora lá. Sou o Duda, é o adversário de hoje, o árbitro é azul. Escolhemos uma dureza extrema para o jogo de hoje. Bora. Jogo fora de casa, espero não ter lesões, espero não ter cartões vermelhos. Golo! Tela! Malta! O Sou Duda está em 4-5-1, ainda é muito cedo para festejar, é muito cedo. Vamos com calma. Eu, se me disserem, mesmo com este resultado, se eu aceitava o empate, eu dizia que sim, um empate era bom. Aí, gol deles, Phoenix, Modric. Vamos para o intervalo empatado. Isto... Ih, caraças, Anthony. Que raiva, malta, que raiva. Isto é que é morrer na praia, começar a ganhar um jogo e acabar por perder. Vamos lá, equipa, marquem lá o empate. E já não. Phoenix, que golpe. Um abraço ao Sou Duda, foi um grande jogo. Não sei como é que foi estatisticamente, mas vamos ver. Grande jogo. O 3-4-3A a cumprir o seu dever, portanto jogou muito bem, equilibrou o jogo. A gente tinha um 11 inicial inferior e tínhamos jogadores muito cansados, já vos vou mostrar. O Cancelo, malta, já joga de bengala, ele vai com a bengala jogar e tem sido titular já há muitos jogos seguidos porque a gente não teve opções. Nós só tínhamos 3 defesas para o jogo de hoje porque só tínhamos 4 e tivemos um deles suspenso, que era o que já era. Ficou suspenso porque levou o cartão amarelo, foi acumulação de amarelos. Bem, Phoenix, foi mesmo morrer na praia, malta. Estou desiludido, estou triste, porque tivemos hoje a segunda derrota do campeonato. Uma derrota dura de digerir. Mas é assim a vida, é assim o futebol. O Sou Duda está de parabéns pela campanha e pelo jogo. Olhando aqui para a nossa equipa, malta, percebemos que comprámos muitos médios. Temos muitas opções de nota 80, são 80 baixos. E aqui no nosso alinhamento a gente jogou desta forma. Reparem que o Cancelo tem condição física a vermelho,
o Condé tem laranja e o Saka tem laranja escuro. Portanto, esta zona do campo estava terrível. O Cancelo estava terrível em termos de condição física, só que ele é um jogador importante e a gente teve que o colocar porque o outro defesa melhor tinha nota 62. Entre jogar com o Cancelo de 98 cansado ou com este jogador de 62 fresco, eu preferi jogar com o Cancelo. É durinho perder desta forma, malta, mas foi bom o Tel ter voltado à lista de marcadores. Ele está numa boa forma. Olhando aqui para as notas, ele está na sua melhor forma, 7, 9, 6, 8, 7, portanto está numa boa forma. Olhando para o Cancelo, teve nota 6. O Condé também, portanto, curiosamente os dois jogadores estavam mais cansados, mas ele tem-se aguentado muito bem. Reparem que um jogador com a idade dele já está a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos seguidos. 9 jogos seguidos, não é para todos. E o Cancelo tem condição física a 58% neste momento. Está a perder mais ou menos em média 7% por jogo. É o que ele está a gastar. O Condé tem condição 76%. Eu consigo ver porque aparece-me um pop-up por estar aqui na versão do computador. Malta, para nós é uma desilusão. Vamos ver os resultados e a classificação. Paciência, temos de aceitar o resultado porque é assim a vida. O Bruno Assunção ganha 6-0 ao Mateus. Este resultado merece ser visto. Grande jogo, 15 remates a 8. O Mateus não se safou. Aqui levou aqui uma dura. Uma casca ali do Bruno Assunção. O Team Gandhi empata a 1 com o CPN 14, bom jogo. Rui Silnoz empata a 1 com o Quinha, grande jogo. O Osvaldo ganha 3-0 ao Zé Tigresa, malta. O Osvaldo mantém o primeiro lugar com um grande resultado sobre o campeão nacional de 2020, Zé Tigresa. Grande resultado do Osvaldo, ele está imparável. Incrível. O TRKZ 91 perde 0-1 contra o Estrilho. O Estrilho também está muito bem, consegue uma vitória dificílima contra o TRKZ. O Trazedores de Champions ganha 2-0 ao F Madeira. O Jorge Sorin perde 5-1 com o Vitória. O João Barros empata a 0 com o Simões. Estamos a falar de campeão do modo carreira em título, João Barros. Campeão do mundo em título, Manager BL ganha 4-1 ao Special One. Aqui temos um grande duelo entre dois convidados especiais desta edição. Por um lado temos o bicampeão do mundo Manager BL, campeão do mundo 2019 e 2020, porque em 2021 e 2022 não houve a edição do Campeonato do Mundo. E o Special One é o convidado especial por ser um membro histórico do OSM e por ser um dos fundadores da nossa comunidade portuguesa do OSM e foi um jogador que ascendeu de treinador do OSM a funcionário da Game Basics. Portanto, ele é um jogador que cumpre tarefas institucionais aqui na nossa empresa da Game Basics, a fundadora do OSM. E ele é um português que trabalha para o mundo inteiro do OSM. Nós temos orgulho em termos um português a trabalhar na empresa e foi ele que já cá está desde 2006. 2006 foi quando ele criou conta aqui no OSM. Na altura era falado em inglês apenas, não havia OSM em português. Ora bem, Gonçalo Pinto empata a 0 com o Remedy. Temos o Light Lucky Me a perder 1-0 com o 20 comer sem notares. Infelizmente nós perdemos o nosso jogo 2-1. Custou-nos, mas temos de o aceitar. Foi um jogo renhidíssimo. Com esta vitória, o Sou o Duda passa para 6º lugar. Está muito bem. Reparem que ele está fantástico. Eu não cheguei a dizer, mas no momento de forma, o Sou o Duda, nos últimos 5 jogos, tinha ganho 3 e empatado 2. Tal como nós, tínhamos ganho 3 e empatado 2. Portanto, estávamos numa forma igual. No entanto, ele teve a vantagem de jogar em casa. E foi esse o fator decisivo. Nós, por outro lado, fizemos aqui a nossa segunda derrota e descemos para 11º lugar. Se tivéssemos ganho, éramos nós que estávamos a festejar estar aqui no 6º lugar. Mas é assim o futebol, temos de aceitar. Olhando aqui para o valor de plantel, malta, nós estamos a tentar valorizar o nosso plantel através de vendas e compras baixas. O Street está um absurdo, já tem o plantel a valer 600 milhões. O plantel dele está inacreditavelmente bom. Numa liga onde os boss coins estão desativados, portanto toda esta melhoria de plantel é através de compra e venda de jogadores só e de amigáveis e treinos, como é óbvio. Portanto, em valor de plantel temos o Osvaldo em 2º, Team Gandhi em 3º, Zé Tigresa em 4º. Nós ocupamos aqui a 5ª posição e não temos dinheiro em caixa, 0, já gastámos tudo.
O Special One está a evoluir muito também, ele que estava mais em baixo, o Manager BL também está a evoluir bem, toda a gente aqui sabe evoluir plantéis e é muitíssimo competente. O Sou Duda está com 350 milhões, mais ou menos, portanto menos 110 milhões que nós, mas olhando para o plantel dele, ele conseguiu formar um 11 inicial melhor que o nosso. Ele jogou com estes 5 melhores jogadores, portanto 92, 92, 90, 100, 100, avançado 97, defesas a rondar os 100, portanto ele consegue fazer a linha defensiva toda a rondar os 100 e o guarda-redes 93. Nós fomos obrigados a meter muitos jogadores de 80, portanto o Trossard tem 84, este tem 85, o Verratti tem 87 e depois a questão mais foi os jogadores cansados, aí prejudicámos imenso a nossa equipa, mas por outro lado tínhamos algumas peças também importantes na nossa equipa, jogadores com 109, 106 e estes dois também de 103, 102 e o Ainaldo com 107, portanto estes jogadores podiam dar um boost à nossa equipa, mas portanto estes a nota é muito diferente, portanto de um 84 para um 109 são 25 pontos de diferença, é muita pontuação, claramente o Tel superior aos outros e os outros mais fracos, e agora a gente tem que arranjar uma forma de descansar o João Cancelo. Felizmente este jogador já está já voltou da suspensão, portanto já pode jogar, e a gente tem que conseguir comprar laterais, e para comprarmos laterais precisamos de vender jogadores. Este aqui vai já sair, vou meter o Cancelo à venda porque sei que o vou descansar, portanto se o conseguisse vender era um bónus. No meio campo estou a tentar vender 3 médios porque a gente tem muitos médios e vai ter que os conseguir vender de alguma forma, não é? Em relação aqui ao Saka, ele também está super cansado, com condição a 69, só que eu acho que ele pode ser um jogador importante e eu vou continuar a treiná-lo. Em vez de o vender, que ele estava a demorar muito a ser vendido, eu vou antes apostar nos treinos dele, que ele é um jogador que vai evoluir muito rápido nos treinos. Ora bem, maltinha, vamos olhar para o nosso próximo jogo. O nosso próximo adversário é o Leip Lucky Me, na nossa própria casa. E depois temos jogo para a taça com o time Gandhi. O Leip Lucky Me vai ser um jogo de árbitro laranja, e ele está neste momento classificado em 14º, portanto a 2 pontos de nós. Ele está muito bem também, está perto de nós, em termos de valores de plantel. Ele está é o 9º melhor plantel, portanto tem um plantel de 400 milhões, está muito bem o Leip Lucky Me, parabéns a ele, a fazer nacionalidade francesa, claramente. E que defesa, muito bem, ele mandou vir aqui estes jogadores do Olheiro para ir fazendo dinheiro. Opções no meio campo tem menos, portanto claramente o meio campo o pior setor. No ataque está brutal, portanto eu não me admirava que ele aparecesse com 4-3-3 ou um 5-2-3, por exemplo. Eu acho que é isso que ele vai apostar, um 5-2-3. A defesa muito boa, o ataque muito bom, na baliza também um grande guarda-redes, portanto ele vai ser um duríssimo adversário, e nós, se jogarmos ao ataque com estes avançados tão fracos, eles não vão conseguir enfrentar a defesa deles, portanto temos de pensar muito bem como é que a gente vai no jogo amanhã, sabendo que temos de descansar o Saka, temos de descansar o Condé e o Cancelo. Vamos tentar perceber como é que isso vai ser possível. Maltinha, vamos dar um olhinho no videozinho de ontem e prepararmos o jogo de amanhã. Mas antes disso, deixem-me só passar pela liga do grupo do Zitismo que está a decorrer. Entretanto, malta, esqueci-me de entrar na batalha. Estava a ver aqui, malta, nós começámos agora duas batalhas, portanto esta é uma das equipas e esta é outra. Interessante que vamos jogar aqui com um grupo português ao brasileiro, dedicação, foco e ambição, e agora estamos a começar ainda a terceira, portanto vamos ter 3 batalhas em andamento, e estamos aqui a formar as equipas de batalha e falta eu entrar e falta o Miguel, portanto ele também vai participar. E nós já devíamos ter começado esta batalha, mas atrasei-me um bocado por causa de uma situação, e o Miguel também. Bem, agora já mostrei uma coisa que não devia, mas pronto. Bem, já veremos. Bem, a Liga do Grupo dos Itismos, vamos jogar com um treinador chamado Frazoni. Vamos ver como é que corre aqui o nosso joguinho. Olha, gol nosso, grande penalidade. Vamos ver se acontece o mesmo, começamos a ganhar e perdemos. Esta é uma liga de grupo boa para testarmos umas táticas, para nos divertirmos. Jogamos aqui com vários treinadores de qualidade do Zitismo e até agora a época está-nos a correr bem.
Nós estamos com o pior plantel da liga, não fizemos pré-época. Olha, sacámos uma grande vitória com o Frazoni, grande vitória mesmo, portanto estamos muito bem e não merecíamos 6 remates a 9, não merecíamos. Esta sorte podia ter passado ali para o modo carreira. Estamos em oitavo com o pior plantel da liga, portanto o pior plantel de todos de longe. Estamos em oitavo numa liga com 24 jogadores e aqui o Master Guru, que nos lançou o desafio de ficar em 13º lugar, que é um desafio difícil, disse que lançou esse desafio e agora está em último e a gente está em oitavo lugar, portanto cuidado com... Oi! Estava a ver que parecia que estávamos com os mesmos pontos que o primeiro classificado, porque há muita gente com 7, mas afinal está aqui o Daniel Costa. Eu já vi este nome em algum lado. Este treinador não jogou contra nós agora, recentemente? Não sei. A memória não me falhou, malta. Ele foi o jogador que nos doou aqui hoje um apoio aqui para o canal OSM Pro. Afinal ainda tenho cabecinha. Obrigado aqui ao Daniel Costa. Ele está em primeiro na Liga de Grupo do Zitismo. Interessante. Lembrei-me, não sei porque, eu estava aqui a partir a cabeça e ainda fiquei aqui uns 2 ou 3 minutos a pensar de onde é que eu já li este nickname hoje? E depois é que me apercebi que foi dali. Interessante. Obrigado ao Daniel. E estás a fazer uma grande liga até agora na Liga do Zitismo. Maltinha, vamos então ao videozinho de ontem prepará-lo. Vamos ler aqui os... Oi, não, este não é o de ontem. Vamos ler aqui os comentáriozinhos. E fazer aqui 2 amigáveis. O Eduardo diz, depois da loucura de transferências, percebi que está mais difícil vender jogadores. É verdade, é muito verdade. O Daniel Costa, que acabámos de falar nele, já estão disponíveis as inscrições para o Campeonato Nacional Português. Já agora, devia ser interessante mostrar aqui no canal o plantel mais caro do OSM. O nome do treinador é Ryan67, basta ires ao perfil dele, à slot da Liga VIP. Eu mandei-te mensagem na tua página com os diversos prints, mais o link. É verdade, malta, ele mandou-nos a mensagem. Deixei-te um presente, não é muito, mas a intenção é que conta. Obrigado ao Daniel, claro que sim, é muito, porque qualquer quantia para dar uma coisa que sabes que não recebes nada em troca é algo que tem muito valor. Obrigado. Obrigado mesmo. Malta, vou-vos mostrar o plantel mais valioso de sempre. Não se riam, malta, por favor, não se riam. Este é o plantel mais valioso de sempre. Um plantel com jogadores todos a nota 250 e depois ele não faz propriamente um 11 inicial com jogadores a 250, simplesmente faz todos, faz muitos, portanto médios tem alguns 10 ou 15, defesas tem alguns 10 ou 15, guarda-redes precisa de 3 a 250, portanto a minha opinião é que isto tem ali uma marosca qualquer, assim, um cheatzinho qualquer, que é proibido e identificado no ASM. O jogador fica com a conta bloqueada e acabou-se. É a minha opinião, porque não acredito que ninguém vai investir tanto dinheiro real em potenciar uma equipa que não precisa destes jogadores todos. Portanto, se ele fizesse isso, acho que potenciava 11, 12, 13 jogadores. Agora, não acredito que gastasse dinheiro real em potenciar tantos jogadores. Curiosamente, o jogador mais caro de todos é um médio, portanto dá para perceber que os jogadores do meio campo são mais valorizados a longo prazo, são os jogadores mais caros. Depois dos médios é os defesas, um dos guarda-redes também muito valorizado, mas dá para perceber que é os defesas, ok? A idade obviamente tem influência, mas por exemplo um defesa de 20 anos vale menos do que um médio de 23, portanto o meio campo está mais valorizado. Um médio de 19 é o que vale mais de todos. Os menos valorizados, por incrível que pareça, são os avançados. Portanto, o jogador menos valioso é um avançado de 27 anos, mas por ser um avançado vale menos. O que é curioso, porque quando os jogadores têm notas 80, os avançados valem mais do que os médios. Isso é muito curioso, porque é que muda? E o que é que faz calcular este valor? Qual é o cálculo que faz a gente chegar a este valor? É uma conta que faz com que um avançado de 80 valha mais que um médio de 80, mas um avançado de 250 vale menos do que um médio de 250. É interessante e dá que pensar. Se vocês perguntam como chegar a plantéis deste nível, malta, é treinos instantâneos, e é isso. Aproveitar o evento de treinos, com os treinos a 2 horas, que dura aí 3, 4 horas, aproveitar esse evento
estorrar 50 mil boss coins numa equipa e pimba, 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 treinos instantâneos, gastar 4 boss coins em cada treino. Chega uma altura, por exemplo, os jogadores 249, porque eu acredito que eles não passem mais do que 250, é a nota máxima que existe no OSM. Quando chegam a 249, ou muito menos do que isso, não é? Cada treino o jogador melhora para aí 1%, não melhora mais que isso, portanto seria preciso 99 treinos para ele passar de nível. Quando vocês estão a fazer os treinos a passar rápido, vocês não precisam de fazer 99 treinos para ele passar de nível. Aquilo que fazem é treinos e de vez em quando calha um treino crítico em que ele passa uma nota seguida, passa um valor seguido, é um super treino. E é assim, é encontrar os super treinos. Portanto é ir sempre gastando boss coins e encontrar os super treinos. Estão a perceber a lógica? Ok, maltinha, vamos aqui continuar. Obrigado ao Daniel Costa por o apoio, pela boa liga que estás a fazer no Zitismo e também por nos dares este plantel, nos transmitires este plantel, é fantástico. Nesta jornada houveram muitas lesões e muitas expulsões, se for possível comenta sobre isso. Qual é a melhor tática para jogar contra um 4-3-3B muito superior, tipo 4 pontos e tipo uma diferença de 300 milhões plantel para a final da taça. Henrique Dimas, quanto à tática, aquilo que eu recomendo é jogar com uma tática de tua confiança defensiva, por exemplo um 4-5-1, um 5-4-1 parece-me uma boa opção, um 5-3-2 parece-me uma boa opção, táticas de contra-ataque em 5-3-2 contrariam muitas vezes os 4-3-3, o 5-4-1 também contraria muitas vezes os 4-3-3 com os laterais fortes e com os defesas centrais mais abertos também fortes para bloquearem o jogo pelas alas. Quanto às lesões e expulsões, acontece, é assim, não há muito por dizer. Aquilo que origina lesões e expulsões tem a ver com a quantidade de pressão que se impõe no jogo, aliada a uma agressividade alta e à condição do árbitro. Portanto, o árbitro ser vermelho é muito mais rigoroso. Daniel Ruiz, uma derrota apenas, e se não me engano, em um jogo onde não escalou o time. Se o Osvaldo desacelerar, há boas chances do troféu ficar em sua casa. Daniel Rauzis, obrigado pelo apoio e pela confiança. Infelizmente hoje tivemos a segunda derrota, mas é verdade, é um apontamento e uma observação muito importante. A gente tinha até hoje uma derrota no campeonato, precisamente no dia em que a gente não escalou a equipa, ou seja, poderíamos até ter evitado essa derrota. Estamos a fazer uma boa época, no entanto, com a derrota de hoje já não estamos ali a meio da tabela. Por acaso estamos acima do meio da tabela, poça. Portanto, não estamos em 11 de 24 de 11, portanto o meio da tabela seria entre o 12 e o 13, portanto estamos um bocadinho, ligeiramente acima do meio da tabela, mas isto está tudo muito igual. Bons momentos de forma e maus momentos de forma vão ditar depois quem fica à frente ou atrás. Ora bem, maltinha, vamos... o Dofi diz, nesse modo de carreira estou torcendo para o Santana. Salve, um abraço aqui para o Dofi, salve para ti e para todos os brasileiros e obrigado pelo apoio. Mas eu não quero fazer isto uma competição em que vocês apoiem por mim, vocês estão livres de apoiar quem quiserem, como é lógico, e se ficarem contra mim eu fico feliz da mesma. Aprovski, próximo jogo vai ser complicado, ansioso pelo resultado e boa sorte. Infelizmente a sorte não foi a nossa amiga hoje. Mas foi um bom jogo, isso foi de certeza, foi um grande jogo. Batista Gz, boa Santana, o Sou Duda está a fazer uma prestação notável, o jogo de amanhã vai ser bastante complicado, vai ser um grande jogo, é verdade, foi um grande jogo, infelizmente caiu para ele. Migas F11, grande Santana, muito obrigado por usares a tática hoje, ganhas outra vez, tenho a certeza, já me inscrevi na liga de recrutamento dos Portucale. Um abraço, migas, força nisso. Isupor 7, e aí Santana, faz algum sentido eu ter um caderno de anotações de táticas ou algo do tipo? Não faz muito sentido por um motivo muito simples, porque todas as táticas estão aqui online no nosso canal, portanto quando quiseres uma tática basta ires ao perfil do nosso canal, fazeres um bocadinho de scroll, e tens aqui táticas meta, e todos estes vídeos têm as táticas todas que tu precisas de saber, portanto não precisas de fazer anotações porque os vídeos estão sempre online. Mas obviamente estou a puxar a brasa à minha sardinha, vocês estão livres de se organizarem como querem. Telefone chinelo, Santana, o OSM aqui na América do Sul é bem desatualizado, tem muitos jogadores que nem jogam mais aqui e eles continuam no time, e tem jogadores que vieram
de outros times, mas eles continuam no time antigo. Telefone Chinelo, vocês conseguem saber a atualização das ligas, indo à comunidade de ligas e olhando, por exemplo, para o Brasil. Estou a dar o exemplo do Brasil. Olhando aqui para o Brasil, foi atualizada 10/10/2022, portanto tem a obrigação destas equipas estarem atualizadas. Eu não sei se estão ou não, vou clicar, por exemplo, na primeira, no Flamengo, vejam se estão ou não. Eu não conheço exatamente os jogadores que lá estão ou não estão, mas pronto, vejam se está atualizado ou não. Eu não tenho essa percepção. Tiago Fernandes, grande vitória no dia de hoje, Santana. Agora vai ser uma vitória atrás da outra. Manda aí um salve para o Rio de Janeiro. Um salve aí para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Obrigado, Tiago Fernandes. Ora bem, em relação ao dia de hoje, mesmo hoje, infelizmente perdemos. Ontem tivemos uma boa vitória. Rodrigo Veiga, grande Santana, obrigado. Telefone Chinelo, Santana, eu fui jogar a Libertadores, o maior torneio aqui da América do Sul, e peguei um time de 67. E não tem nem um dia que eu peguei esse time e ele já tem 75. Estou a ir bem? Sim, estás a ir bem e podes ainda melhorar. Telefone Chinelo, provavelmente estavas-te a referir então à Libertadores, sobre as ligas desatualizadas. Deixem-me só ver se eu aqui encontro a Libertadores. Estava aqui a ver se encontrava a Libertadores, mas não encontrei. Vi aqui uma parecida à Taça América, mas é de seleções. Esta Taça da Conferência também não me parece que seja, não sei. Não, também não é. Isto é a Liga das Conferências. Não encontrei a taça dos Libertadores. Se soubes o nome exato dessa liga que eu andei aqui à procura. Campeões América Latina, será? Será isto? Se calhar é isto, a Libertadores. Campeões da América Latina. É capaz de ser. Portanto, esta liga foi atualizada, se for esta. Não sei se é, mas foi esta. Portanto, a América Latina foi atualizada, portanto, no mês 3, portanto, já há quase um ano que não é atualizada. Portanto, por exemplo, aqui só para ser outra, o Atlético Mineiro. Se vocês olharem para a equipa, se calhar já é um bocado diferente. Portanto, justifica-se por causa disso. Esta liga em específico ainda não foi atualizada. Ok? Juscelia Santos, como participar nesse modo de carreira? Eu acho que não tem como para mim, pois comecei a jogar ontem. Juscelia Santos, para participar neste modo de carreira basta assistir ao primeiro vídeo, ao primeiro episódio. Se tu reparares, olhando aqui para o nosso canal, agora cliquei no anúncio sem querer, olhando aqui para o nosso canal, em todos os modos de carreira e nos nossos torneios do canal, o primeiro episódio é um direto, é uma live. Portanto, cá está. O 10º modo de carreira começou. E durante esta live que eu fiz em direto com todos vocês, muita gente acompanhou, eu meti as inscrições, aqui um link com as inscrições. E as pessoas foram se inscrevendo. E eu no próprio direto, alguns por aqui, eu fiz um sorteio. Aqui está, foi mais ou menos nesta zona. Eu fiz o sorteio. Neste caso isto é o sorteio de presidentes. Quem é presidente do canal, aqui no botãozinho de aderir, quem é presidente, tem um sorteio para presidentes e pode participar nos dois sorteios. Os subscritores normais participam no sorteio de subscritores. Aqui está, portanto foi um sorteio onde participou muita gente. E foram os primeiros, já não me lembro se foi 7 ou 6 ou o que é que foi, que entraram. Portanto, o Sou Duda está cá, o Costa, o Trazedor de Champions, o Lai Plakimi, o Simões, o Vitória, portanto estes estão cá. Portanto, acho que foi os 6 primeiros. Estão a perceber a lógica? O Mateus também está aqui, porque o Mateus veio cá por ser presidente, portanto ele participa nos dois sorteios. Pronto, estão a perceber a lógica. Boa Santana, diz aqui o nosso amigo Jalam Bipal. Eduardo, qual a liga mais competitiva inglesa? Portanto, a liga inglesa já é uma liga. Portanto, qual é a liga inglesa mais competitiva é uma pergunta estranha. Se for, qual é a equipa inglesa mais competitiva? Deve estar-te a referir às divisões. Todas as divisões de Inglaterra são competitivas igualmente. Eu agora estou na 5ª, mas a 4ª também é muito boa, a 3ª também é muito boa. Leonácio Silva, boa Santana. Carlos, olá, gostaria de aderir aos Portugal, é como posso juntar-me? Minuto 10:25, portanto, Carlos, aquilo que eu te posso... Exatamente, o Daniel Costa já te ajudou. Mas a gente lançou um vídeo há pouco, vai à lista de vídeos e está lá um vídeo chamado Liga de Recrutamento Portugal, que vai começar amanhã ou depois.
porque não joga de forma ofensiva, diz o Eduardo. Olha, Eduardo, eu hoje joguei de forma muito ofensiva, muito mesmo. Temos aqui uma tática para a gente testar, então bora lá. Tática do Mr. Fênix, um 4-2-3-1, remata à vista. Vamos então testá-la, malta. Cá está aqui a táticazinha do Mr. Fênix, um 4-2-3-1 defensivo, assim, mas também já puxado um bocadinho para o ofensivo, porque tem laterais a subir, tem fora de jogo ativado, tem uns passos bastante rápidos. Vamos olhar aqui para o nosso alinhamento. Nós conseguimos manter todos os jogadores nas posições certas, jogando com alguns jogadores de 90-80 que não me interessam muito melhorar, mas temos aqui os jogadorzinhos impecáveis. Vamos então fazer uns amigáveis, mas antes disso vou-vos só mostrar aqui uma imagem muito curiosa. É um bocado fora do tópico, mas vejam este jogo entre o Wolves e o Leicester. Imaginem que isto acontecia no OSM. O Wolves teve 61% de posse de bola a 39%. E rematou 21 vezes, enquanto que o Leicester rematou 5 vezes, sendo que apenas 4 delas foram à baliza. E o Leicester fez 4 golos e teve uma eficácia de 100%. É assustador. Imaginem que isso tivesse passado no OSM, a gente diria que o OSM estava maluco. Mas a verdade é que isto também acontece no futebol, portanto é muito difícil a gente ficar satisfeitos com o OSM e ao mesmo tempo pedirmos que o OSM seja realista, porque no futebol acontece isto ocasionalmente. É incrível e é assim, é a beleza deste desporto, é a gente não saber o que esperar em cada jogo. Maltinha, vamos então fazer os amigáveis, bora lá. Vamos começar com o da praxe, George Sorin. Ele, como é o pior plantel da liga, a probabilidade de ganharmos é maior e o primeiro amigável é muito importante. Cá está, boas melhorias. Aqui o médio defensivo teve uma melhoria de 40%, brutal. Vamos fazer um contra. Pode ser aqui contra o Mateus. O Mateus não tem andado ultimamente bem. Portanto, conseguimos ganhar 3-1. Melhorias de 13, 30 e 23. Portanto, o médio defensivo aqui está a melhorar muito bem. Quando ele chegar à nota 100 já vai melhorar menos. Vamos fazer aqui um com o CPN. Vamos fazer 5 amigáveis com esta tática, malta. Para não estarmos a mudar para uma tática nossa, vamos fazer todos com esta. 0-0, portanto aqui já não correu tão bem. Apesar de termos jogado bem, não fomos muito eficazes. Vamos fazer um com o Rui Silnós. O único treinador da história de Portugal que conseguiu ser campeão nacional, campeão regional e ainda campeão do mundo. Cá está, mais um empate. Sacana. Vou fazer aqui um com o Sou Duda para ver se nos vingamos. Ele ganhou-nos hoje, não é? Empate outra vez, malta. Fónix, vamos fazer o último com o Vitória e fechamos por hoje a loja dos empates. Vamos ver se as melhorias são boas. Ganhamos 4, 7 e 8. Ok, não está mal, podia ser pior. Vamos fazer o último com o Manager BL. Terminamos, pronto. Acabou, malta. Vamos então pôr os jogadorzinhos a treinar e esperar pelo próximo jogo. Vocês leram nos comentários, nós temos as inscrições para o Campeonato Nacionais abertas. Olhando aqui para o Campeonato Nacional, foi publicado hoje esse anúncio, aqui com os históricos campeões. A gente foi o campeão nacional de 2013, batendo todos os recordes, porque fomos campeões nas fases todas, e batendo o recorde de pontos na final. Há que dizê-lo. Bem, não interessa, mas pelos vistos já foi aqui publicado o Campeonato Nacional, que desta vez não vai ser organizado pela OTP, Organização de Torneios Portugueses, vai ser organizado pela APG, que por acaso não sei o nome assim de cor. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é a Associação Portuguesa de Grupos, eu acho que sim. O que importa, portanto, o staff da APG são estes treinadores que estão aqui responsáveis, portanto, pela organização, penso eu, deste torneio. E temos, pelos vistos, um questionário que está a ser feito. Eu agora tenho que tomar isto, fui assim um bocadinho apanhado de surpresa, tenho que tomar alguma atenção para depois anunciar como é que isto vai ser organizado e como é que se vai proceder. Pelos vistos vai haver primeiro um questionário, até dia 30, mas eu depois trago essa informação mais facilitada para vocês. Tenho que ler isto com calma, está bem, malta? Se quiserem, por vossa iniciativa, podem ir à comunidade, fóruns, OSM o jogo e ir ao tópico aqui do Campeonato Nacional para obter informações em primeira mão. Está bem, malta? Um abraço
e vemos então no próximo vídeo à mesma hora. Já sabem que se tiverem alguma dúvida podem escrever nos comentários, a gente ajuda assim que puder. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam que é muito importante deixarem um grande like aqui no vídeo, apoiem-nos imenso e contamos sempre com o vosso apoio. Tchau, malta!